Oi, eu sou a Vanessa e esse é o Escurecendo a Questão. Nessa parte do projeto, traremos um ciclo de 4 videoaulas. Cada aula tratará de um livro sobre determinado autor ou autora. O primeiro livro que iremos trabalhar é o Sobrevivendo no Inferno, livro derivado do álbum dos Racionais MCs de 1997. Para essa primeira aula, teremos o professor Éder. Olá, você de casa que me acompanha, gostaria de saudar vocês e dizer que a obra Sobrevivendo no Inferno é uma obra que está localizada em pleno momento de redemocratização no Brasil. A obra completa do Racionais, ela está localizada entre 1888 e a atualidade. Adotando um ponto de vista comum aos sujeitos de periferia, os versos, os sons e os ritmos produzidos pelos rappers partem do contexto marginal e retornam a ele. Há quem pense que as letras dos Racionais testemunham e respondem à secular opressão vivida pelas populações majoritariamente negras no Brasil. Se Euclides da Cunha, no início da modernidade e no início da República Brasileira, com os sertões, anunciou e testemunhou a força descomunal empregada pelo Estado brasileiro, que liquidou praticamente 30 mil nordestinos agrupados em canudos. Nesse momento histórico, depois da ditadura militar, cabe aos rappers do Racionais interpretarem outra mão pesada, outra força descomunal do Estado, dessa vez massacrando as populações encarceradas no Carandiru. Então a obra dos Racionais, ela se conecta com o momento dessa modernidade brasileira em que os pobres, mais uma vez, são tratados como antípodas da modernidade, são tratados como o elemento a ser corrigido, a ser exterminado. E isso é uma prática da República Brasileira. É importante nós lembrarmos que a obra dos Racionais está localmente organizada, mas internacionalmente estruturada. Nós podemos pensar, para interpretar melhor a obra dos Racionais, que está localizada em 1997, eu gostaria de convidá-los a olhar para trás. Eu gostaria de levá-los a pensar a ambiência política e econômica internacional nos idos de 1970. Com isso, eu estou querendo pensar inicialmente com vocês as disputas entre capitalismo e socialismo, e nos anos 60 e 70 a vitória dos projetos capitalistas sobre os projetos socialistas internacionalmente, e o Brasil se insere dentro desse quadro internacional, produzindo aqui um tipo de ditadura militar, uma atualização da violência constante em relação às populações negras e periféricas, que o tratamento costumeiro dado a eles e a elas é o tratamento violento, descomunal, certo? Com isso, eu tô querendo dizer que o Brasil apoia o quadro internacional e alicerça o seu lugar de periferia dentro do capitalismo. Avançando o projeto de redemocratização, depois da ditadura militar, garantir a implementação de um lugar menor do Brasil dentro da economia internacional, nós temos os planos Collor de redemocratização brasileira. A gente pode considerar como um dado relevante a Constituinte de 1988. É importante a gente esclarecer que sobre a redemocratização, o Grupo Racionais não produz um olhar ingênuo como os rappers da fase anterior. O Racionais MCs inaugura uma nova postura dentro da redemocratização, que é uma postura crítica, uma postura que vai avaliar a inserção
do Brasil na economia de mercado e a participação da ditadura militar no Brasil como fatores decisivos para o momento que desenha a obra. Para continuar, a gente precisa lembrar que as canções presentes nas obras dos Racionais, elas fazem interpretações da economia. Quando a gente pensa isso, nós estamos pensando na periferia da economia do capitalismo. Ele reflete, as obras, as músicas refletem sobre a política neoliberal e o plano Collor, sobre a cultura canônica e a cultura marginal, e a história de violência constante no Brasil, de ontem e no recente. É importante nós pensarmos que, se internacionalmente o movimento negro contribuiu para a produção de obras de arte e de cultura, aqui no Brasil não foi diferente. Assim como nós amadurecemos o movimento negro no Brasil no período da redemocratização, as obras de arte e de cultura oferecidas nesse momento também contribuem para a interpretação dos destinos das comunidades pobres no Brasil, que são majoritariamente negras. As obras de arte e de cultura, assim como os intelectuais e os ativistas dos movimentos sociais negros, passam a oferecer interpretações do passado das populações negras com o objetivo de interpretar o presente para encaminhar destinos diferentes. Os balanços sobre o período da escravidão, da escravização dos sujeitos negros no Brasil, assim como nos outros países pelo mundo, passa a ser objeto de balanço. As forças de permanência de um pensamento racista, escravista, continua sendo objeto de interpretação e de luta das obras de arte, dos artistas, dos militantes, da produção intelectual negra brasileira, da redemocratização. O rap, como um movimento artístico conectado com a música, ele contribui com os movimentos culturais da periferia dos anos 90. Nós podemos pensar que a obra dos Racionais está na segunda fase do rap brasileiro, considerando que a fase anterior interpreta a redemocratização com um ponto de vista mais ingênuo. A obra dos Racionais olha para o mesmo contexto sócio-histórico e produz sobre esse terreno um outro ponto de vista mais agressivo, mais direto, mais realista, mais conectados com os dados concretos da passagem de um Brasil no qual a força de trabalho era baseada no serviço e no trabalho escravo, para um Brasil que passa a ter uma economia baseada no trabalho assalariado. A integração do negro à sociedade de classes é um tema discutido desde os anos 60, mas colocado também como ponto de pauta nos anos 80 e 90, no qual a obra dos Racionais está localizada. O grupo Racionais MCs, que começa sua organização em 1988, com a divulgação de algumas músicas contribuindo em coletâneas, certo? Ele tem a sua importância assegurado dentro da história do rap brasileiro por apresentar e organizar simplesmente o maior álbum até hoje visto, ouvido e respeitado pela comunidade negra brasileira. Explicado o contexto histórico e social no qual o disco Sobrevivendo no Inferno está inserido, vamos agora diretamente para o álbum. O álbum de 1997 alcançou a marca de 1.500.000 cópias vendidas. Isso foi um verdadeiro marco para o rap nacional.
O rap que estava localizado nas periferias paulistas alcança uma repercussão muito grande, porque de boca a boca, né, Vanessa? O álbum começa a ter nas periferias uma repercussão inédita. É importante falar também que o livro teve a mesma repercussão, não teve a mesma repercussão que o álbum, mas teve uma grande vendagem, né? É importante dizer que o livro, ele não trouxe uma nova história, ele recriou as faixas do álbum, transformando eles em poema. E é importante dizer que a importância desse álbum ser transformado em livro e o alcance que ele teve para estar numa das maiores faculdades do Brasil, nos vestibulares das velhas faculdades do Brasil, que é a Unicamp. Então, é de extrema importância a representatividade que os Racionais trouxeram não só para a música, mas depois, mais de 20 anos depois, também para a literatura. E a ponte que a gente pode fazer pensando numa questão artística é a oralidade, né? Porque a musicalidade por si só já é oral, né? Os Racionais trazem essa oralidade que é ancestral, porque quando a gente mora principalmente na periferia, a gente tem muito do escutar, do ouvir o vizinho falando, de ouvir uma briga, e aí a gente consegue vivenciar esse contexto dentro do álbum, né? E aí a partir do momento que você transforma isso em leitura, aquela pessoa também que não tem essa vivência não vai conseguir entender completamente, mas enxerga esse contexto, principalmente histórico, que o Éder trouxe pra gente. E se nós falamos de vivências negras na periferia paulista, nós gostaríamos de levantar algumas ideias interpretativas sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno. E eu gostaria que vocês se lembrassem, porque eu vou retomar no final da aula essas teses. Quais são? A presença do crime, a presença e a ausência do Estado, a presença da religião, a redenção do eu lírico e a salvação do povo negro. Esses tópicos serão investigados na minha fala a partir de agora, usando como base as letras, as 12 letras, as 12 canções que compõem o álbum Sobrevivendo no Inferno. Então, de início, para começar, eu gostaria de comunicar a você que está aí em casa que o álbum Sobrevivendo no Inferno, ele é estruturado em 12 canções, tá? A primeira canção chama-se Salve. Na canção Salve, nós temos um cumprimento de abertura, assim como o início dos cultos evangélicos que iniciam-se com o salve, que é um cumprimento geral. Os Racionais incorporam o salve, tanto religioso quanto o salve, forma de se comunicar bastante costumeira entre sujeitos periféricos. O salve substitui o oi, certo? É uma forma de cumprimento, e essa música com o título Salve já quer nos comunicar a abertura do álbum, certo? Ele está então fazendo um cumprimento inicial, e dentro da canção Salve, o eu lírico vai cumprimentar os sujeitos periféricos, não apenas localizados nas periferias paulistas stricto sensu, mas ele vai também alargar o seu cumprimento para um sujeito periférico mais geral, um morador das periferias de outros lugares que não apenas São Paulo, certo? E ele faz isso para que na música número 2, que se chama Fórmula Mágica da Paz, o eu lírico passe a pedir proteção e agradecer tanto a Deus quanto aos orixás. A partir daí nós podemos pensar o hibridismo e o sincretismo
das matrizes religiosas no Brasil. Mas nos anos de 1990, o Racionais está comunicando não um sincretismo clássico brasileiro entre matrizes religiosas africanas e o catolicismo católico. Ele está falando de um hibridismo entre o neopentecostal e as matrizes afro, ok? Eu estou com isso querendo dizer que o eu lírico mescla as suas referências, ele agrega na sua fala referências originárias das religiões afro e neopentecostais. É essa fusão que o eu lírico traz como um fator de novidade no álbum. Nessa música, Fórmula Mágica da Paz, o eu lírico da canção discute ainda a noção de malandragem, do que é ser o sujeito malandro dentro das periferias. Há quem considere, e tentaram criminalizar a obra dos Racionais por vários anos, tentando conectar o argumento de que a obra dos Racionais faria apologia ao crime. E na canção número 2, nós temos exatamente a tese contrária. Para o eu lírico das canções dos Racionais, o malandro é aquele que consegue ter uma saída diferente do que aquela imposta na encruzilhada pelo crime, certo? O sujeito periférico está na encruzilhada. Muitos aderem ao crime e querem rogar-se o título de malandro. O eu lírico dos Racionais relativiza essa posição e atribui o termo malandro ao sujeito que consegue sobreviver dentro dessas opressões mais amplas, dentre as quais o crime organizado, certo? A redenção apresentada como possível para o sujeito marginalizado periférico dos Racionais, nesse caso então, não é pelo crime. A música número 3, Mágico de Oz, vai refletir então o sujeito periférico, a vivência do sujeito periférico negro na sua infância. E para isso ele vai retomar no título Mágico de Oz uma das obras literárias mais famosas e disponíveis para as crianças, sejam as crianças brasileiras, sejam as crianças do mundo. Ele retoma esse mundo ficcional como uma válvula de escape para a realidade dura e cruel oferecida para as crianças negras da periferia. Essa oferta inclui desigualdade, pobreza e, de acordo com a canção, um consumo excessivo de crack e exposição gratuita à violência policial. A obra Mágico de Oz, a canção Mágico de Oz, interpreta e coloca em primeiro plano a discussão da criança pobre e quais são os seus destinos possíveis dentro de uma vida que eu quero chamar aqui, inspirado em outros autores, de vida em sanduíche, que é uma vida espremida, comprimida, não por fatias de pães, mas por códigos de força específicos. E eu quero que fatias desse pão que oprime, esse pão que cerca esse sujeito periférico, além do Estado, o crime organizado, as religiões, a economia de mercado. Esses são os 4 principais, e a força e a honra masculina. Então, esses são os 5 principais códigos de força estruturantes das vivências das populações negras, apresentado no álbum Sobrevivendo no Inferno, e que eu estou levantando como hipótese interpretativa. Essa música, número 3, Mágico de Oz, é seguida por uma canção
cujo título é Qual Mentira Vou Acreditar? Nessa canção, o eu lírico, mais uma vez, retoma o ponto de vista da suspeita, da crítica. Ele coloca em suspenso, ele relativiza, ele pensa em 3 verdades contadas como mentiras na cidade de São Paulo e que pode ser alargada para outras cidades do Brasil. A primeira é uma ideia vendida como verdade desde a fundação do Brasil República e a abolição da escravatura, de que no Brasil não existe racismo. Essa ideia que foi por muitos anos vendida e comprada por instituições diversas aparece aqui como a primeira mentira colocada como suspeita, colocada como ponto de crítica pelo eu lírico do Sobrevivendo. A segunda mentira contada e que o eu lírico desconfia é dos desvios de caráter dos sujeitos em ascensão social. Para isso, ele retoma uma história, ele conta algo que aconteceu com ele e que envolve uma história amorosa. Ele encontra, anos depois, uma antiga moradora da periferia e, sendo uma mulher negra, ela é comparada a Camila Pitanga, ela é comparada a Thaís Araújo, mas os códigos de ascensão social que ela vive colocam essa mulher negra reproduzindo algumas opressões racistas e, ao viver uma relação amorosa com esse eu lírico, é por ele criticado porque, segundo ele, ela havia aderido ao ponto de vista dominante na vida do asfalto, que é diferente da vida na periferia. Nesse caso, a saída dela da periferia, o gosto, as escolhas, as preferências, a mudança, o deslocamento de preferências é alvo de crítica pelo eu lírico das canções, porque, segundo ele não vai receber o código racista que ela aderiu. E a ela, em um verso, ele responde: racista, sai. Essa canção apresenta ainda tipos de masculinidade em suspeita, ou melhor, em disputa. A canção comenta a presença do playboy como um tipo masculino, dos grupos do centro, dos grupos do asfalto, e aos sujeitos masculinos periféricos negros aparecem os termos meu preto, plebeu, neguinho e maloqueiro. Esses termos, meu preto, plebeu, neguinho, maloqueiro, são contrários à forma masculina esculpida e que está sintetizada na noção de playboy. O playboy muitas vezes vai se relacionar com o preto, com o neguinho, com o maloqueiro, e haverão entre essas figuras masculinas uma relação de poder na qual os playboys, em alguns momentos, vão ser elevados, vão ter condições de superioridade, mas em alguns momentos vão ser também ridicularizados, zombados, terão o seu código de poder masculino relativizado pelo homem de verdade, que muitas vezes está desenhado e cobrado para que os homens negros executem e sejam, não é mesmo? Suspeita número 1 colocada pela música foi a suspeita de que no Brasil não existe racismo. Criticou isso. Criticou também as pessoas que saem da favela e aderem ao ponto de vista do asfalto. Terceira verdade, colocada como suspeita também, é o discurso religioso
utilizado como maquiagem para práticas ilícitas e para a roupagem de crimes como o tráfico de drogas, que na canção é alvo, porque segundo a música, 2 pastores chegam na quebrada e, inspirados no discurso religioso, atingem respeitabilidade de alguns e passam a vender drogas na periferia com códigos camuflados. Esses códigos vão ser criticados pelo eu lírico da canção, e que vai chamar a fundação dessa boca de drogas pelos aparentes pastores como uma verdadeira fraude. É interessante falar também essa importância que o Éder traz em falar de música por música. Porque a genialidade do Sobrevivendo no Inferno está em quê? Em que o álbum traz uma narrativa com começo, meio e fim, né? Acho que por isso que ela foi tão bem transposta para o livro. Então, a partir do momento que ele faz a abertura com salve, né, ele abre essa narrativa, né? E ele vai fechar ainda, como o Éder ainda vai explicar, mas é interessante pegar música por música, é interessante essa análise para a gente ver como que há a construção de uma narrativa. Eles partem de um ponto central, que é a vivência da periferia, né, o dia a dia, seja do crime, seja da violência doméstica, seja da pobreza, mas é criada uma narrativa para se falar sobre isso. E a genialidade está em trazer isso de forma cantada, né? É verdade, Vanessa. E a música número 5, Periferia e Periferia, coloca pra gente um eu lírico que procura desmistificar a visão de periferia idealizada lá pelo centro do asfalto, certo? Muitas vezes as pessoas que não conhecem ou que não vivem a periferia produzem visões e interpretações equivocadas sobre os sujeitos, as vivências e as práticas da periferia. Esse olhar do centro estabelece e constrói um ponto de vista de cima para baixo. Essa idealização é uma estratégia de dominação de classes, e o eu lírico relativiza e critica essa posição. Endeusar, pintar como colorido, dizer que na periferia tudo é belo é uma falsificação da verdade, da materialidade concreta, e o eu lírico está atento a isso, critica, dialoga, expõe. Ainda nessa canção, Periferia é Periferia, um dado fundamental de constituição da periferia, além da visão equivocada do centro, é a contribuição dos grupos pertencentes ao rural brasileiro que participaram do êxodo. A formação das periferias metropolitanas do Brasil carregam muito do trabalho das pessoas nordestinas, e a canção Periferia é Periferia ressalta a presença do sujeito nordestino na constituição da favela urbana de São Paulo. Além disso, ele traz como elementos importantes da visão de mundo dos sujeitos periféricos, principalmente masculinos, a noção de honra ferida. A narrativa contada dentro a pequena narrativa contada dentro da música número 5, que está dentro da grande narrativa, que a obra Sobrevivendo no Inferno, traz também para nós um pensamento, uma meditação sobre como a honra ferida é vista
como uma masculinidade frágil, ou melhor, a honra ferida exige a cobrança. A cobrança reclama a reparação dessa honra ferida. E essa reparação muitas vezes vai ser executada a partir de códigos de sangue, certo? A sexta canção, e talvez uma das mais importantes do álbum, é Diário de um Detento. Essa canção, Diário de um Detento, abre com a leitura de uma das páginas desse diário, que registra um dos dias da vida desse detento, que vem a ser um homem negro que, antes de estar na condição de presidiário, era o filho de alguém, o irmão de alguém, o companheiro de alguém, que vivia em outros lugares que não aqueles. A obra procura recuperar as informações tanto sobre este dia decisivo para esse detento criado dentro da música, mas nós, conectando com os dados externos, podemos lembrar o fato decisivo que foi Carandiru. O extermínio das populações carcerárias do Carandiru, feita nos anos 90, é um dado histórico decisivo e que vai para dentro da canção como motivo, vai como assunto, vai dando base histórica, vai dando chão. Ainda no Diário de um Detento, nós precisamos destacar o fato de que o eu lírico não apenas descreve o brutal encarceramento das populações negras brasileiras, mas também a violência descomunal dos representantes do Estado. A força policial brasileira, em mais um episódio, apresenta-se como decisiva no desenho de quais sujeitos possuem cidadania e quais sujeitos não têm e podem ser mortos brutalmente pela polícia. Interlúdio é a sétima canção, ela está praticamente no meio do disco, no meio do álbum, e ela é uma canção de ligação. A interlúdio, como nós sabemos, é um trecho curto de uma canção, e esse trecho curto ele é interrompido por tiros. Esses tiros que são anunciados na canção número 7 abrem a canção número 8, chamada Rapaz Comum. Então, se anteriormente o disco abriu cumprimentando os sujeitos periféricos com o salve, se ele com o Mágico de Oz refletiu a infância da criança negra, se nas músicas seguintes a obra passa a apresentar os caminhos que a encruzilhada atual oferece para os sujeitos negros periféricos, nós pensamos que na oitava música, em Rapaz Comum, o eu lírico descreve os momentos finais que todos os erros, seja de abandono do Estado, seja por autoabandono, seja por falta de conexão com religiões, seja por falta de escola, seja pelo motivo que for, no caso da música Rapaz Comum, a música parece refletir os momentos finais de uma pessoa que foi abandonada por todas essas estruturas que eu citei anteriormente. E os tiros anunciados na canção anterior, Interlúdio, eram direcionadas ao eu lírico da canção número 8, esse rapaz comum que está agoniando os seus últimos momentos depois de ter recebido um tiro. Nesses momentos finais, o rapaz passa a questionar
passa a fazer determinados questionamentos sobre a sua vida e o seu valor enquanto sujeito da periferia. Dentro da canção, o valor dado ao sujeito periférico equivale a uma bala de um pente de revólver. Certo? Aproveitando essa canção também, Rapaz Comum, é importante a gente falar da temporalidade da obra dos Racionais, porque é um álbum que já tem 24 anos, né? Que é de 1997, mas ainda assim a gente se depara com as estatísticas de jovens negros sendo mortos todos os dias, né? Então, quando a gente fala desse rapaz comum, a gente direciona mais para os jovens negros, né? Se a gente pega estatisticamente, hoje no Brasil são mais de 20 mil jovens negros mortos, né, todo ano. Então, a partir do momento que ele fala, né, que vale menos do que um pente de bala de revólver, é isso, né? A partir do o jovem negro periférico, principalmente, vale menos que isso, né? E aí a gente entra naquela coisa de a nossa vida ela não vale nada, né? Então, a temporalidade da obra dos Racionais mostra que em 24 anos o cenário ainda continua o mesmo. E é importante, né, de falar sobre isso. Exatamente. A canção número 9, que segue Rapaz Comum, é Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Nessa canção, a discussão é a saída encontrada pelos rapazes, pelos sujeitos negros de periferia a aderirem ao crime organizado. Com esse tema, o eu lírico passa a explicitar primeiramente alguns motivos sociais que levam os jovens a roubarem, por exemplo. Na canção, este é o exemplo, um jovem que rouba. Ele não organiza, o eu lírico não organiza para esse jovem que rouba uma história exitosa. O ponto de vista sobre esse sujeito não vai ser a adoração e a louvação. Fica aqui mais uma vez o registro de que os Racionais então não faz com a sua obra apologia ao crime organizado e por isso então não poderia ter sido perseguido com as suas canções, como eles foram principalmente no começo da carreira e durante o lançamento do álbum. Isso que o Éder falou faz até lembrar um pouquinho do movimento dos Panteras Negras, porque os Panteras Negras eram vistos só como um grupo violento, quando na verdade era muito mais um grupo de empoderamento, né, de denúncia do que estava acontecendo em relação ao racismo, à violência policial. E eles foram também perseguidos justamente por serem vistos somente como um grupo violento ou que fazia apologia ao crime, quando na verdade era o inverso disso. Então isso remete muito ao que os Panteras Negras nos anos 60 e 70 também enfrentaram, né? Esse enfrentamento e da não aceitação de uma coisa colocada que é real, que é, por exemplo, você falar da violência do meio que você vive, fazer essa denúncia e isso ser interpretado como apologia ao crime. Sim. As canções 10 e 12 se unem tematicamente pelo assunto religioso. Na canção capítulo 4, versículo 3, nós temos uma canção que explica a noção de sobrevivente dentro da obra. Lembrando que a obra, chamando Sobrevivendo no Inferno, ela passa a tentar explicar para nós que estamos ouvindo o que ela entende como sobrevivente, então. Trata-se de uma meditação sobre a condição desigual das populações negras e periféricas no Brasil que vivem depois da abolição da escravatura e a formação do espaço e do trabalho assalariado aqui no nosso país, como essas populações são relegadas aos piores postos de trabalho, aos piores locais dentro da geografia da cidade, o abandono do Estado em relação à sua segurança, em relação à sua educação, em relação
à sua seguridade social, em relação à sua adesão à cidadania urbana. Os sujeitos periféricos estão dentro da cidade, não usufruindo as benesses da cidadania urbana e moderna. O que a obra, o que a canção, capítulo 4, versículo 3, faz é uma meditação sobre isso e faz se inspirando em trechos neopentecostais. Apesar de na última canção, Jorge da Capadócia, esse Jorge ser um exagero do sincretismo brasileiro, ou talvez a versão mais bem esculpida dele, por ter um representante nos meios católicos e um representante nos meios afro. Apesar disso, o que o eu lírico escolhe como ponto de vista não será o ponto de vista afro dos orixás. Nós percebemos com a canção, capítulo 4, versículo 3, e outros elementos espalhados pela obra e que a minha exposição tentou recuperar, são os elementos fundantes de uma gramática evangélica. O evangelho, nesse caso dos Racionais, é uma opção consciente de um eu lírico que é esculpido dentro de um terreno histórico e que responde a ele trazendo os dados da base onde ele foi formado. Apesar de, nas periferias urbanas, as casas de candomblé, de umbanda, estarem ao lado das casas neopentecostais, que estão ao lado dos bares, dos botecos, que estão ao lado das igrejas, etc, etc, esse sujeito vai optar, esse sujeito coletivo transformado no eu lírico das canções, vai optar por um caminho dentro dessas opções todas dos sujeitos periféricos. Apesar dele ter cantado o sincretismo antes, vai ser a preferência pentecostal que vai reger a gramática do álbum Sobrevivendo no Inferno. Com isso, eu tô querendo dizer que existe sim a contribuição dos orixás para a elaboração da forma da obra, mas o que é decisivo são as referências evangélicas neopentecostais. O eu lírico do Sobrevivendo no Inferno muito se assemelha à sua postura, muito se assemelha à postura dos pastores evangélicos, que reúnem em si uma figura de difusão de uma utopia, de uma interpretação de salvação. O eu lírico dos Racionais não é igual aos pastores evangélicos, mas se inspira neles nos seus códigos de comunicação com o seu grupo, com o seu rebanho, com os seus pares. Se os pastores evangélicos procuram fiéis, o eu lírico dos Racionais procura dialogar com as populações negras e procuram com o álbum uma salvação para essa população, e essa salvação não está conectada nem com a polícia, não está conectada nem com o crime organizado, está conectado com a educação. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, Sobrevivendo no Inferno, com o professor Éder. Lembrando que teremos mais 3 aulas e a próxima aula será Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Não percam!